Pronto. Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos olhar linha por linha aqui dessa nossa tabela. Deixa eu só pegar mais uma seta aqui para nos ajudar. Então, beleza. Eu tenho essa seta aí que vai nos ajudar aqui. Então, eu estou aqui na tabela ID cliente. Então, no ID cliente, eu tenho o código cliente 1. Então, se eu quero saber se esse cliente ele realizou uma troca, na tabela aqui de trocas, eu preciso ter, na tabela de clientes, um cliente com código 1. Se eu tenho um cliente com código 1, isso quer dizer que esse cliente 1 realizou uma troca. Beleza? Beleza. Pronto. Então, na tabela agora de clientes, eu vou aqui para a minha segunda linha. Ele vai buscar aqui nessa tabela, se eu tenho um cliente, ele vai buscar lá na tabela de trocas, se eu tenho um cliente com ID2. Então, ele busca na tabela toda, eu tenho um cliente aqui com ID2. Isso quer dizer que o cliente 2 realizou uma troca. Eu vou verificar agora se o ID cliente da tabela de clientes, que é o 3, se eu tenho um 3 lá na tabela de trocas. Então, eu tenho um 3 aqui na tabela de trocas. Isso quer dizer que os 3 primeiros clientes, eles realizaram trocas nesse meu sistema. Vamos para a próxima linha. O ID cliente 4, ele realizou alguma troca, ele vai buscar lá, se ele encontrou aqui, então isso quer dizer que o ID cliente, que o cliente de código 4 também realizou uma troca. A gente vai chegar num cliente que não realizou troca, vamos ter calma aqui. Então, na linha 5, mesma coisa, ele vai buscar lá na tabela. Então, isso quer dizer que o cliente 5, ele tem 2 vezes, então ele realizou 2 trocas, assim como o cliente 2 também realizou 2 trocas. Beleza. Chega na linha 6, também tem um respectivo lá na troca, e na linha 7 e 8 ele não tem nenhum cliente com código 7 e 8 que realizaram trocas. Então, beleza, a gente fez essa comparação. Da mesma forma, a gente vai comparar aqui o ID do prêmio. Então, a gente vai comparar o ID do prêmio aqui. Vamos lá para a tabela de prêmios. Então, na tabela de prêmios, eu vou fazer a mesma comparação. Vou verificar se o ID prêmio da tabela de prêmios é igual ao ID prêmio da tabela de trocas. Então, ele vai olhar lá na tabela de prêmios. O ID 1 existe na tabela de trocas? Não. Então, quer dizer que o prêmio 1, essa aqui, bolsa 100% couro, ela nunca foi trocada. O ID 2 existe na tabela de trocas? Existe. Então, isso quer dizer aqui que esse item 2, o prêmio 2, já foi trocado por alguém. Quem foi que fez a troca? Quem foi que adquiriu esse prêmio? O cliente de código 2. O Márcio. Então, por isso que a gente faz a comparação. Aí, como você falou aí, Luiz, agora, eu não consigo saber quem é o nome do meu cliente. Por quê? Porque na tabela de trocas não tem essa informação. Mas se eu comparar o ID cliente da tabela de trocas com o ID cliente da tabela de clientes, eu consigo saber qual é o nome, qual é o CPF e qual a profissão desse cara. Por isso que eu tenho que comparar as chaves. Então, a minha consulta, ela vai verificar se essa informação aqui é igual à tabela de clientes. Feito essa informação sendo verdadeira, eu consigo obter o nome, o CPF, a profissão, o saldo de pontos. No caso aqui do prêmio, vamos supor aqui o prêmio 5, eu consigo saber qual é a descrição, qual é o valor de pontos, qual é a quantidade de estoque, porque essa chave é igual, é verdadeira essa consulta. Então, sendo verdadeiro, eu consigo obter todas as informações da tabela de prêmios e das tabelas de clientes. Mais ou menos? Não, beleza, estou entendendo. Agora quero ver na prática lá. Pronto. E aí, pessoal, vocês? Até agora, tranquilo? Então, professor, eu estou entendendo, estão me escutando aí? Estou ouvindo. Eu estou com dúvida nessa mesa 4, que é para exibir o cliente da loja, né, o nome e o CPF. Daí está tudo bem. Né? Enquanto Até aqui. compra, Tá, só beleza. Beleza. Pode falar. Então, ele fala que assim, considerar todos os clientes
Aí eu não consegui finalizar essa parte. Certo. Pronto. Quando ele fala assim de considerar todos os clientes, o que é que ele está dizendo? A gente viu um conteúdo chamado de Right Join e Left Join. Porque é o seguinte, o Inner Join ele vai fazer essa comparação que a gente tá fazendo nesse nosso exemplo aqui. Só que eu posso querer obter uma informação. Deixa eu só tirar esse carinha aqui. Então, olhando aqui para a tabela de clientes, eu tenho todos os clientes cadastrados no meu banco de dados. Só que eu tenho clientes aqui que não realizaram nenhuma troca. Então, esse cliente que não realizou troca, ele não vai aparecer na tabela de trocas, correto? Porque se ele não realizou nenhuma troca, o ID dele não existe. Ele não realizou trocas, ele não aparece na tabela de trocas. Quando a questão pede para exibir todos os clientes, o que é que ele quer? Ele quer que eu exiba esses 8 clientes aqui, independente se eles realizaram trocas ou não. Olhando aqui para o nosso slide, se eu quisesse exibir só os clientes que fizeram trocas, me digam aí quais clientes que seriam exibidos. Apenas os clientes que fizeram troca. O 1, Vou falar. o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, só. Só. Beleza. Então, apenas os que fizeram trocas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que a questão, ela fala assim, exiba todos os clientes. Então, ele quer os clientes independente de troca. Independente dele ter realizado uma troca ou não. Isso quer dizer que eu vou ter que exibir os clientes de 1 a 8. 6, 7 e 8. Só que os clientes 7 e 8, como eles não fizeram trocas, eu vou mostrar o ID da troca lá null ou zero. Então, ele vai mostrar um ID que não existe, vai mostrar como essa última linha aqui, vai mostrar null para esse valor. Então, quando eu estou relacionando essas informações, nesse caso, ele vai exibir todos os clientes, independente da gente ter realizado ou não uma troca. Então, eu vou mostrar todos os clientes 7 a 8. Então, deixa eu só apagar aqui essa parte. Lá no SQL, a gente vai utilizar o right join ou o left join. Left join. Então, a gente vai utilizar um ou outro aqui. Então, como é que a gente escolhe qual dos dois que nós vamos utilizar? Olhando lá no código, a gente construiu o nosso código dizendo assim, que eu vou olhar a tabela de clientes, inner join, a tabela de trocas, por exemplo. Então, para saber se eu uso um right join ou um left join, a gente vai utilizar esse nomezinho aqui como referência, como parâmetro. Então, eu vou olhar. A minha tabela clientes, ela está à esquerda ou à direita do inner join? Esquerda, né? À esquerda. Então, nesse caso, se eu quero exibir todos os clientes, eu irei utilizar o left join. Então, no lugar de usar o inner join, eu utilizaria o left join, porque a tabela clientes está do lado esquerdo. Então, a escolha se é right ou left fica de acordo com a posição dessa tabela. Quem define, você que está criando a consulta. Então, se no seu código a tabela de trocas viesse aqui do lado esquerdo, e ele quer exibir todos os clientes, então seria trocas e clientes. A tabela cliente está do lado direito, então você ia utilizar o right join. Então, você ia exibir todos os clientes, independente se esses clientes fizeram uma troca ou não. Se você vai usar o right, que é a direita, ou o left, que é a esquerda, o que vai definir é o nome da tabela em relação ao join, ao nome join que tem lá na consulta. Se ele vai estar à direita ou à esquerda da nossa consulta.
Mas essa escolha aí, professor, não depende da pergunta? A escolha, não. O que vai depender, o que você vai ter que analisar é qual é a tabela, qual a informação que ele quer exibir por completo, né? Independente de ter correspondente ou não. Sim, é porque na pergunta ele pede duas tabelas diferentes, né? Exibir para cada prêmio, aí ele já está falando da tabela prêmio, né? E ele fala a quantidade de clientes, então ele já está se referindo à tabela clientes. Certo. Aí Nesse caso aí, qual eu coloco de primeiro ali? Na então, consulta, nesse caso aí, o que ele está falando dos atributos da tabela. É. Então, vamos supor, ele quer exibir aqui o ID cliente e a descrição do prêmio. Aí isso aí não importa não, porque só são os atributos da tabela. Então, você pode colocar count, ID cliente, vírgula, prêmios, ponto, descrição. Sim, eu fiz isso. Isso aí não importa não. O que vai definir o tipo, se vai ser um inner joy, o right joy ou left joy, é o que a questão pede, né? Que a consulta quer que seja exibido. Mas então, então é de acordo com a pergunta mesmo. De acordo com a pergunta. Mas o que é que eu quero dizer? Que na hora de construir essa consulta, vamos supor, a gente poderia fazer assim, select, aí eu vou colocar aqui, clientes, ponto ID cliente, e eu estou pegando aqui o ID cliente da tabela de clientes. Sim. E trocas, ponto, descrição. Eu estou pegando aqui a descrição desse meu item aqui que eu tenho para fazer trocas. Então, selecione o ID cliente e a descrição com trocas, right joy clientes. Eu vou rodar essa consulta para a gente ver. Deixa eu só parar aqui e compartilhar a tela toda para ficar mais claro. Na verdade, só não muda a ordem, professor? O resultado vai ser o mesmo, não é? O resultado, vai ser o mesmo. Porque o que eu entendi, professor, do left e do right é a posição de acordo com a pergunta. Isso. Porque, tipo, o resultado vai ser o mesmo. Só que na pergunta ele pede para o cliente ficar primeiro, né? Não, perdão, ele pede para a descrição ficar primeiro. Então, o cliente ficava direito. Por isso que o cliente ficava right, joy e a tabela clientes, né? E começava com a descrição, não é isso? Vamos ver se roda aqui, peraí. Eu fiz parecido com isso aí que o senhor fez. Pronto. Vamos fazer aqui esse nosso exemplo aqui que a gente está fazendo, só para a gente tentar entender que ele fica mais simples. Então, ó, selecione o ID cliente da tabela de clientes e a descrição da tabela de trocas. Beleza até aqui? Beleza. Tá. Então, agora o que a gente quer fazer? A gente precisa comparar para ver se esse cliente aqui, o cliente 1, qual foi o produto, qual foi o prêmio que ele trocou. Então, para fazer essa análise, a gente vai lá para a tabela de trocas, porque é só a tabela de trocas que tem essa informação. Qual foi o cliente e qual foi o prêmio, qual foi o cliente e qual foi o prêmio trocado. Então, só a tabela de trocas. Então, eu não posso relacionar, por exemplo, a tabela de clientes com a tabela de prêmios, por exemplo, porque não existe relação, não tem chave entre elas. Sim. Elas se conhecem por causa da tabela de trocas. A tabela de trocas é quem conhece quem é o cliente e quais são os prêmios. Então, eu vou fazer aquela comparação. Se eu quero saber quem é o cliente, eu vou olhar o ID cliente da tabela de clientes e vou ver se eu tenho um correspondente, se eu tenho um valor igual na tabela de trocas. Então, vamos fazer agora essa parte. Então, trocas.id cliente é igual a clientes.id cliente. Então, eu estou fazendo aquela comparação, analisando as chaves, aquele passo a passo da setinha que a gente fez lá, vendo se o cliente aqui de código 1, ele existe lá na tabela de troca, se ele fez uma troca. Então, vamos rodar essa primeira parte aqui.
É porque trocas não tem a descrição. É prêmios. Prêmios. Deixa eu só tirar essa descrição, senão ele vai dar erro, porque a gente não colocou a tabela de prêmios ainda. Então, aqui ele vai exibir, o que é que essa questão ela vai fazer até agora? Exibir os clientes que realizaram trocas. Vamos rodar aqui. Beleza. Então, ele mostrou aqui os clientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por que ele mostrou o 7 e o 8? Ele mostrou o 7 e o 8 porque a gente utilizou o write join. Isso quer dizer que ele vai mostrar todos dessa tabela aqui, independente se ele realizou uma troca ou não. Vamos só para a gente ficar mais claro. Eu vou exibir aqui trocas, id troca. Só para a gente ver uma coisa. Deixa eu abrir a lupa aqui. Então, aqui, ó, quando eu pedir para ele exibir, então, os atributos que eu tenho aqui, pouco importa a ordem que eu vou selecioná-los. Então, ele vai exibir o ID do cliente e o ID da troca. Da tabela de trocas, write join clientes. O que é que o write join quer dizer? Exiba todos os clientes, independente se esse cliente fez uma troca ou não. Para isso, eu faço uma comparação. Então, ele vai verificar se o ID cliente da tabela de trocas é igual ao ID cliente da tabela de clientes. Quando ele faz isso, para o cliente 8 e para o cliente 7, ele exibe null. Por quê? Porque esse cliente não fez troca, como a gente já tinha feito essa análise. Então, o ID da troca está aqui. Só que eu tenho dois clientes, o cliente 7 e 8, que não fizeram nenhuma troca. Por que eu exibo eles? Porque a minha questão está mostrando todos da tabela de clientes. Se a gente quisesse utilizar o left join, se eu tivesse escolhido utilizar o left join, então a tabela de clientes aqui ela vem para o lado esquerdo do join, e a tabela de trocas vai para o lado direito. Vou rodar aqui essa consulta só para a gente ver. Então, quando eu rodo aqui a consulta, eu tenho o mesmo resultado. Eu tenho aqui o nosso cliente 7 e 8 exibido como nulo, porque eles não fizeram nenhuma troca. Agora, se a gente quisesse exibir todas as trocas que foram feitas, aí eu utilizaria aqui, no caso, o write join, porque a gente mudou o lado do trocas em relação ao join. Aí o resultado é diferente. Peraí. Embolou agora aqui, professor. O resultado não é o mesmo, independente da ordem? Não, porque agora a tabela que está do lado direito é trocas. Tá. Então, se a tabela do lado direito do write é trocas, o que é que ele vai fazer? Ele vai exibir todas as trocas. Ah, tá. Então, aqui não vai aparecer o cliente 7 e 8, porque cliente 7 e 8 não tem troca. E aí, professor? Entendi. Ele quer a referência principal sempre é o que fica à esquerda ou o que fica à direita, comparando com a outra tabela. Isso. Entendi, pô. Então, nesse caso aqui, se a questão dissesse exiba, considere todas as trocas, por exemplo. Então, ele ia exibir aqui, ó, todos os IDs de troca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas ele não mostra os clientes 7 e 8, porque o cliente 7 e 8 não fez troca. Então, esse é o write join. Se fosse left join, como a tabela cliente está do lado esquerdo do join, então ele vai mostrar todos os clientes que eu tenho no meu banco, independente se eles fizeram trocas ou não. O resultado é esse aqui. Ele vai mostrar os clientes 7 e 8, e no ID troca ele exibe null porque não existe troca. O 7, o cliente 7 e o cliente 8 nunca fez nenhuma troca no nosso banco. Entendi. Beleza, aqui esses dois. Agora, o inner join, ele vai mostrar apenas os clientes que realizaram trocas. Então, o inner join aqui, ele vai mostrar apenas os clientes que realizaram trocas. Então, como é que a gente entende essa questão da junção? O inner join,
ele vai mostrar o que ele tem correspondente de um lado e do outro. Então, é como se fosse um Vai ser igual, né, professor? conjunto. É como se fosse um conjunto, né? O A quê? gente tem um conjunto. sim. Lembra de conjunto lá? Que a gente aprende lá no fundamental. Aqui. Apareceu conjunto de roupa. Mas vamos lá. Então, aqui, ó. Então, imagina aqui que essa tabela aqui, tanto que na aula passada a gente usou até um exemplo desse. Então, essa daqui seria os clientes. Então, o cliente 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui na tabela B, né? Deixa eu ver uma interseção. Na verdade, é uma interseção isso que a gente está fazendo. Então, ó, a interseção é o inner join. O que é a interseção? É o correspondente entre A e B. O left join é exibir só o de A, quer dizer, todos de A. O right join, nesse caso aqui, é exibir todos de B. E o inner join é exibir os que têm correspondente de um lado e de outro. Então, quando a gente procura aqui o conteúdo de joins, quando ele exibir a imagem, vai ser um conjunto. Do mesmo jeito que o exemplozinho dos conjuntos lá que a gente viu. Então, ó, o inner join aqui, o primeiro, ele está mostrando apenas os que têm correspondente nas duas tabelas, ou seja, os clientes que fizeram trocas. No left join, ele está mostrando todos os funcionários e os funcionários lotados naquele departamento. No right join aqui, ele mostra todos os departamentos e os funcionários lotados naquele departamento. Então, é assim que a gente utiliza essa questão da junção aqui. Então, quando a gente faz a consulta, por isso que a gente vai comparando os IDs. Então, Professor, no inner join, o resultado da tabela cliente vai ser o mesmo resultado da tabela trocas. Porque o ID vai ser o mesmo, né? Vai ter que ser igual, né? No caso é assim, ó, o cliente 1 realizou uma troca. A troca 1, né, a troca ID 1, foi realizada pelo cliente 1. O cliente 2, ele fez a troca 2 e fez a troca 6. O cliente 3, ele fez a troca 3, o cliente 4 fez a troca 7. Então, ele está vendo apenas os clientes que realizaram trocas. Não, assim, não a quantidade de troca, não, né? Não, aqui é só o ID da troca. Não é só o ID da troca. Professor? Pode falar. E como que o senhor mete, por exemplo, uma terceira tabela? Vou te dar um exemplo. Como o professor quiser saber a descrição do que foi trocado. Não importa se foi ali ou se foi no ID troca. Mas tem a ver como o senhor relaciona uma terceira tabela aí no meio e que ela apareça certinho com o ID que está sendo trocado. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar a descrição do prêmio. Então, a descrição é outra tabela, porque a descrição está na tabela de prêmios, que não está aqui. Então, a gente adiciona aqui mais um join. Inner join prêmios. Então, é como se essa parte aqui precisa ser verdadeiro e agora a gente precisa ter mais essa parte aqui verdadeira. Então, eu vou chegar até aqui e vou fazer mais uma comparação para poder chegar na descrição. Então, a descrição do prêmio, olhando lá no nosso slide, eu tenho o ID prêmio da tabela de trocas e eu vou verificar se ele é igual ao ID prêmio da tabela de prêmios. Então, inner join, prêmios, aqui eu vou fazer a comparação. Prêmios.id prêmio é igual a trocas.id prêmio. Vou dar aqui. Então, agora ele está mostrando aqui, ó, a descrição do item que foi trocado nessa troca aqui. Então, eu tenho a descrição. Se eu quisesse agora, por exemplo, exibir o nome do cliente que realizou essa troca, então eu vim aqui e adicionava um novo atributo.
Então, além do ID do cliente, eu vou mostrar o nome do cliente. Clientes.nome. Entra. Os atributos aqui, pouco importa a quantidade de atributos. O que a gente precisa analisar são as tabelas. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. O que a gente precisa analisar são as tabelas e a relação das chaves entre eles. Os atributos sempre vão vir antes do from, né, professor? Nunca depois, né? Você coloca todas as colunas que você quer exibir aqui em cima. Quais são as colunas que a gente quer exibir? O ID cliente, o nome do cliente, o ID da troca e a descrição do prêmio. Depois que a gente define quais são as colunas, aí agora eu vou dizer de onde vêm essas informações, quais são as tabelas. E aí eu vou relacionar tabela por tabela. Então, aqui, ó, tem a descrição do prêmio. A gente adicionou mais uma tabela. Se a gente quisesse, por exemplo, deixa eu só ver aqui em compras. Saber qual foi o valor da compra. Vai criar mais uma tabela aqui. Então, eu teria mais um joy aqui. Inner joy. Aí agora eu teria na tabela de compras. E aí eu vou comparar aqui. Compras, ponto ID cliente, para saber qual foi o cliente que realizou a compra. Clientes, ponto ID cliente. Eu vou colocar aqui mais um atributo que seria compras, ponto, valor. Só para vocês verem que dá para adicionar mais quantas tabelas forem. A gente vai criando inner joy por inner joy. Sempre relacionando as tabelas, mas o que faz a relação é sempre as chaves. Então, aqui, ó, eu tenho o valor da compra realizada pelo cliente 1, cujo nome é André, que fez a troca 1 e trocou o prêmio, que foi uma caneta. Então, a gente consegue adicionar várias outras tabelas. E aí, galera? Então, professor, Hum. deixa eu ver se eu entendi direito. Se eu não entendi direito, eu me corrija. Uhum. Basicamente, pelo que eu entendi, então, quando eu pego e faço essa inner join aí entre tabelas, quando eu coloco cliente, ID cliente igual troca de cliente, eu estou criando assim, tipo, juntando relacionamentos entre elas, e lá em cima eu posso pegar aqueles atributos ali e fazer qualquer consulta, porque eu liguei essas duas tabelas pela chave. É isso? Isso. Então eu estou chegando lá. Tá chegando lá, é isso mesmo. Ó, o Inner Joy, ele junta as tabelas. Então, ele vai juntar as duas tabelas. Você vai pegar a tabela de clientes e a tabela de trocas e fazer uma tabela bem grande. E aí, ele vai comparar o ID do cliente com o ID do cliente que eu tenho na tabela de trocas. Se esses valores eles forem iguais, então é como se fosse verdadeiro, se satisfizesse aquela condição. Então, isso quer dizer que aquele cliente fez uma troca. Quer dizer que aquele prêmio pertence àquele cliente, que aquele valor da troca foi feito por aquela pessoa. Então, é assim, ele vai juntando a tabela e aí a partir pode falar. E quando junta essas duas tabelas, então você pode fazer uma consulta em qualquer atributo que ela tiver entre elas, né? Porque a condição é isso, né? Pode, qualquer atributo. Então, assim, ficou grande aqui só para a gente mostrar que dá para adicionar todas as tabelas, desde que a gente faça relações comparando aqui os IDs. Então, quais são os passos, né, para a gente resolver uma questão, uma consulta dessa? A gente precisa olhar todas as tabelas para ver como elas se relacionam. Elas vão se relacionar pela chave. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só abrir esse coisinho aqui. Não sei se vocês lembram disso aqui lá de banco. Então, ó, prêmios, trocas, clientes e compras. Prêmios.
trocas. Prêmios, trocas, clientes e compras. Então, o cliente aqui, como é que seria, né, o diagrama que gerou esse nosso código aqui? Então, vamos olhar lá na tabela de clientes. Então, eu tenho o ID cliente, o nome, CPF, profissão e saldo de pontos. Então, é como se eu tivesse aqui o nome do cliente. Vocês lembram disso aqui? Vocês chegaram a ver isso aqui? Não, Lembro, sim. professor. Que é o diagrama entidade de relacionamento. E no Nós não caso, quem chegamos vai a ver, ligar não, professor. Oi? essas entidades, no caso, quem vai ligar essas entidades aí seria a troca, né? É. Aí ela seria tipo um triângulo. Vai ter o relacionamento entre eles. Então, vamos supor aqui, eu vou só deixar esse aqui, clientes e... Então, no processo lá de transformação, do diagrama de relacionamento para o SQL, a gente vai ter aqui os relacionamentos. Por exemplo, o cliente, ele pode fazer uma compra. Opa. O cliente faz compra. Pronto. Então, o cliente, ele consegue fazer compras. Aí, dessas compras aqui, ele vai gerar uma quantidade de pontos. A quantidade de pontos eu posso utilizar para trocar os prêmios. Então, troca aqui, no caso, não vai ser uma entidade. Troca vai ser uma relação também. Então, o cliente troca prêmios. Esses prêmios são baseados nas compras que eles fazem. Então, surgiu, né, esse processo de transformação do diagrama, transformou em tabela, e depois o pessoal construiu o SQL para essa consulta. Então, por isso que a gente tem que olhar como que eles se relacionam. Então, eles vão se relacionar sempre pelo ID. Então, no nosso caso aqui, ó, o cliente, ele se relaciona tanto com compras como com trocas. Mas o cliente, ele não se relaciona com prêmios diretamente. Então, um prêmio nunca vai ter uma relação dessa daqui entre cliente e prêmio. Não existia essa relação. Existe o cliente, ele faz uma compra e o cliente, ele pode fazer uma troca. E troca e faz. Opa. Pronto. Então, não existe a relação entre clientes e prêmios. Então, a troca, vamos supor que a troca aqui tem uma relação com o prêmio. Então, a troca é composta por prêmios, por exemplo. Para ver se fica mais claro para entender essa relação. Então, se eu quero chegar nessa entidade aqui, prêmios, como é que eu faço? Eu tenho que primeiro ver a relação entre clientes e trocas, e depois trocas e prêmios. Beleza? Beleza. Beleza. Então, é a mesma coisa que a gente faz aqui. Eu tenho aqui o cliente e tenho os prêmios, eles não se relacionam. Quem relaciona os dois é a tabela de trocas. Então, eu faço clientes InnerJoy trocas e trocas InnerJoy prêmios. Então, é como se eu fizesse a junção dessas três tabelas, mas para isso, eu tenho que descobrir quem relaciona essas tabelas. Então, vamos lá para a nossa questão. Deixa eu apagar esse monte de coisa que a gente fez aqui. Vamos para a nossa questão, que ela é bem mais simples. A gente estava complicando só para a gente ir refletindo aí como é que a gente chega numa solução. Então, a questão, ela pede o seguinte: exibir para cada prêmio a quantidade de clientes diferentes que fizeram trocas. Considere todos os prêmios. Então, eu tenho aqui a descrição do prêmio. Deixa eu só fazer.
Vocês sabem por que eu coloquei esse prêmios P aqui? É o apelido, né, da tabela. Beleza. Para não precisar ficar repetindo toda vez o nome da tabela prêmios. Eu Então, prefiro escrever. prefere? Beleza. Então, deixa eu confundir menos. Beleza. Então, prêmios, ponto, descrição. Aqui vai ser trocas, ponto ID cliente, na tabela de trocas. Prêmios e trocas. Beleza. Então, selecione a descrição do prêmio e a quantidade de clientes que fizeram trocas. Aí a gente utilizou o WES aqui, por quê? Porque quando a gente realiza essa consulta, ele vai mostrar tudo isso aqui, count, distinct, com trocas, ponto ID cliente. Então, para evitar que ele exiba essa informação, ele vai mostrar quantidade de clientes diferentes. Só que isso aqui é opcional, é só para ficar mais simples a exibição, né? Mais claro a Professor, exibição. não entendi esse ES, não. Deixa eu O que você rodar falou aqui. agora aí. Não entendi a explicação. Deixa eu só rodar aqui para vocês verem. Prêmios.id prêmio, trocas.id prêmio. Quando a gente roda a consulta, ele exibe aqui o nome da coluna como count, distinct, trocas, ponto e de cliente. Então, só para ele exibir isso aqui de uma forma mais amigável, vamos dizer assim. O que é que isso aqui representa? Aí ele representa a quantidade, quantidade de clientes que fizeram trocas. Quando eu rodar, ele vai mostrar o título dessa coluna como quantidade É de tipo clientes. um comentário, professor. É tipo um comentário, só que ele vai aparecer para a gente só para simplificar o entendimento da gente do que é que aquilo representa. Mas ele é opcional, não precisa colocar isso não. É só para ilustrar. Eu vou até tirar para não confundir. Ele é Beleza. tipo um apelido que não muda nada no banco, né? Ele só é atributo visual, né? É só visual, é. No banco Ah, não beleza. muda nada. Pronto. Então, eu tenho aqui a descrição do prêmio e a quantidade de clientes diferentes, que tem o distinct, né, e de cliente, né, contando quantos clientes diferentes fizeram trocas. Então, ele vai agora relacionar o ID, né, a tabela de prêmios, e InnerJoy a tabela de trocas. Então, prêmios.id prêmio é igual a trocas.id prêmio. Então, o que é que ele está fazendo? Prêmios.id prêmio, deixa eu só excluir esse carinha aqui, igual a trocas.id prêmio. Então, ele está buscando, vendo se o prêmio ele foi trocado, se houve alguma troca daquele prêmio. Prêmios.id prêmio igual a trocas.id prêmio. Deixa eu só rodar aqui. Então, quando a gente roda até aqui, ele vai mostrar que eu tenho 6 clientes diferentes que fizeram trocas, só que foi a solução que a gente fez na aula passada, sempre quando a gente usar o count, a gente precisa agrupar. Por que a gente agrupa? Para que ele consiga mostrar os valores e não a quantidade de clientes que fizeram as trocas. Então, aqui a gente vai agrupar pela descrição do prêmio. Poderia ser pelo ID do cliente, por exemplo. Então, ele vai mostrar aqui que a bolsa de palha ela foi trocada por um cliente, o boné por um cliente, a caneta por 3, o chaveiro por 3, o óculos por 1. Então, ele está mostrando a quantidade de clientes diferentes que realizaram trocas, que adquiriram aqueles prêmios, né? Na verdade. Então, professor, se colocar order by, ele só vai fazer o somatório total, né? Se a gente colocar a order by, ele vai só Ficar ordenar. na ordem só, né? A gente poderia lá, agrupar aqui pela descrição e ordenar. Professor, Order by descrição, por exemplo. Prêmios, ponto, descrição. Vamos ver se dá certo.
Nem permite, porque já agrupou, tem que ordenar antes. O counting, o grupo by, então, só usa só para o counting ou pode ser para outra opção também, tipo para max, para sum, para outras coisas? Pode usar para outra função de agregação. Ah, tá. Digam mais. No meu Essa. caso. Ah, fala, Davi. Não, fala aí, você falou. Não é que eu fiz aqui a letra B, professor, que ele fala assim: exiba para cada cliente da loja o nome, CPF e a quantidade de compras realizadas. Eu fiz, mas só que no meu aqui ele apareceu só um cliente, cara. Aí eu falei, deve estar alguma coisa errada aqui. Ele apareceu o nome, CPF e, tipo, a quantidade de compras. Aí deu, tipo, 8, assim, só que um cliente só. Vamos ver lá. Então, select clientes, ponto nome, que a gente quer o nome do cliente, E o CPF. cliente, CPF, e agora a gente quer a quantidade de compras. Então, a quantidade de compras vai estar na tabela de compras. Compras. Então, na tabela de clientes, eu tenho o nome do CPF desse cliente aqui, e na tabela de compras, eu vou ter o ID do cliente e o ID da compra. Então, a gente vai contar aqui quantas vezes esse cliente realizou uma compra. Mas antes da gente contar, vamos tentar exibir aqui. Exibir para cada cliente da loja o nome e o CPF das compras que ele realizou. Então, seleciono o cliente, clientes. Vou fazer bem simples aqui. Então, eu estou exibindo o nome e o CPF dos clientes que eu tenho. Só que ele quer os clientes que fizeram compras. Então, a gente vai precisar juntar com a tabela de compras. E o que é que a gente vai comparar? Vamos olhar lá na tabela de compras. Então, na tabela de compras, eu tenho aqui o atributo ID cliente na tabela de compras. Então, eu vou verificar se o ID cliente da tabela de compras é igual ao ID cliente da tabela de clientes. Então, clientes.id cliente é igual a compras.id cliente. Então, agora ele vai mostrar todo mundo que realizou compras. Eu vou até colocar aqui o compras.id só para a gente ver mais uma informação. Então, quer dizer que André fez a compra 1 e 8, Márcio fez a compra 2 e 5, Cristina fez a compra 4, e assim sucessivamente. Só que a questão, ela diz assim, considere todos os clientes. Então, o que é que isso quer dizer? Que ele quer mostrar todos os clientes, independente se esse cliente fez uma compra ou não. Então, a gente vai, quando ele fala isso, a gente vai usar o left ou o right join. Nesse caso aqui, a gente vai usar o left, porque o cliente ele está do lado esquerdo. Tá vendo? Considere todos os clientes. Ele está à esquerda do join. Quando a gente rodar aqui, eu tenho essa cliente aqui, ó, Rafaela, que nunca fez nenhuma compra. Por isso que o ID da compra dela é nulo. Então, eu estou mostrando todos os clientes que realizaram compras ou não. Então, eu mostro todos os clientes, independente se eles fizeram compras ou não. Como é que a gente sabe isso? Que essa pessoa aqui, Rafaela Costa, ela não tem nenhuma compra, por isso que o ID compra dela é nulo. Isso quer dizer que ela nunca realizou compras. Beleza? Então, ele quer para cada cliente da loja o nome, o CPF e a quantidade de compras que aquela pessoa fez. Então, a gente vai contar. Deixa eu ver se contar desse jeito aqui dá certo.
Aí percebe que ele vai mostrar aqui 10, que é a quantidade de compras que eu tenho lá, só que não é isso que a questão quer, né? A questão quer... E, professor, nesse caso, né, para pôr o próprio bairro errado, É Beleza. pausar porque tem o count, né? Eu só não coloquei esse group by aí, pô. Isso eu também não coloquei, apareceu só um, pô. Porque senão ele mostra aqui, tá vendo? O André, ele não fez 10 compras. Fez 8. Não, Então, André, deixa eu só André ver fez aqui. 2. André fez 2. André, ele fez 2 compras. Ah, tá. Eu não sei o que eu fiz. Cara, tá parecido, professor, com o que eu fiz. Mas só que o meu, o André, só apareceu o André e ele tinha aparecido 8. Bom, então Eu não assim, sei. apareceu lá André 8. O que é que ele está dizendo? Ele está contando quantas compras tem lá. Ó, se a gente olhar aqui, ó, se eu olhar aqui a tabela de compras, quantas compras eu tenho? Tem um. Tem 8, não tem? Tem 10. Tá 10 vendo? tem. 10 1, compras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 compras. Por isso que quando a gente contou o ID compra, ele mostrou 10. Então, com o ID compras, ele vai mostrar quantas compras eu tenho. Só que a questão, ela quer que eu mostre, por exemplo, o cliente 1, ele fez a compra 1 e a compra 8. O cliente 2, ele fez a compra 2 e a compra 5. Então, a questão quer que eu mostre lá. ID cliente 1, 2 compras. ID cliente 2, 2 compras. ID cliente 3, 1 compra. ID cliente 4, 1 compra. ID cliente 5, 1 compra. ID cliente 6, 2 compras. ID cliente 8, 1 compra. Então, por isso que quando a gente faz o agrupamento, aí ele mostra correto aqui, como a questão pede. Vamos só colocar também aqui o clientes, um ID cliente, só para a gente conseguir verificar se está certo. Então, o cliente 1, ele fez 2 compras, o cliente 2, ele fez 2 compras, o cliente 3 fez 1 compra, o cliente 4 fez 1 compra, aí o cliente 7, ele não fez nenhuma compra, por isso que o ID de compra dele aqui é 0. Mas por que que a gente exibe Rafaela aqui? Porque a gente está usando o left join. Se eu mudar, Se fosse o right join, se eu botar o right join, o que é que ele vai mostrar? Expliquem aí para mim, por favor. Vai mostrar nu. Ele vai mostrar ó, essas compras, mas ele não vai mostrar essa pessoa aqui, Rafaela. Por quê? Porque Rafaela não fez compra. Ele vai mostrar e apenas os clientes que fizeram. se o senhor colocar um distinct, esse Rafaela some, Não. Rafaela não vai ela sumir continua. porque o nome dela não é repetido. Entendi. O distinct, ele tira valores repetidos. Entendi. Aí, se a gente colocasse aqui o right, Aí ela some. aí ela some. Por que que ela some? Porque a gente vai exibir só as compras, tá vendo? Só as pessoas que fizeram compras. Porque agora eu estou considerando todas as compras. E uma compra, ela não pode ter sido feita por ninguém. É. Percebe isso? A compra, ela tem que ser feita por uma pessoa. É diferente de eu ter um cliente, o cliente fez o cadastro, mas ele não fez compra. Isso pode acontecer. Mas a compra não, a compra tem que ter sido feita por alguém. E esse alguém tem que estar cadastrado. Por isso que o resultado, nesse caso aqui, é bem parecido com o Inner Joy. Utilizando, lógico, essa coisa do lado direito aqui, né? Utilizando a compra. Eu acho que ele deu até erro usando o Inner Joy. Não, tá aqui. Então, o resultado é bem parecido com o Inner Joy. Por quê? Quando eu escolho a tabela compras aqui. Porque todas as compras têm que ser realizadas por um cliente. Agora, deixa eu voltar lá para o que a questão pede. Né? A questão pede o cliente, né? Então, é left join. Ele quer exibir todos os clientes.
Inclusive, Rafaela, que não fez nenhuma conta. Complicado, E hein, aí, professor? é nada. Quantas horas de prova a gente vai ter? 3 horas. 3 horas? Quanta questão? Eu acho que 5 ou 6. E tem umas de marcar, não são todas de código Ah, né? assim, não. De código só um ou Vai ter umas duas. de conhecimento também, né? É, Beleza. mas para construir o código, acho que 1 ou 2 no máximo. Tá, beleza. Mas vai ser assim, já vai estar o banco criado com as inserções para vocês fazerem as consultas. Não precisa criar o banco não, entendeu? Como vem no exercício, você só roda aqui esse código e começa a fazer as questões. Aí Entendi, professor, a beleza. prova fica aberta o dia todo. Aí depois que abre, vocês têm 3 horas para fazer. Jesus amado. Difícil. Dá uma olhada. Ó, a questão se resolve olhando a relação das tabelas. Porque se vocês olharem, ó, aqui são os atributos. Ó, exibir para cada troca, o nome do cliente, a descrição e a quantidade trocada. Então, isso aqui são os atributos. Quando vocês forem escolher os atributos, você já tem que olhar qual é a tabela. Então, aqui é a tabela clientes, a tabela prêmio e a tabela trocas. Então, essas 3 tabelas estão relacionadas. Já põe na ordem, né, professor? É, Normalmente eu faço assim, eu coloco na ordem. aí, daqui já tem as tabelas, né? Nesse caso aqui, essa consulta é com o ERI. Então, clientes, troca e prêmios, onde o ID do cliente é igual ao ID cliente da tabela de trocas, mas percebe que a sintaxe é diferente, mas o pensamento, o raciocínio, ele é igual. Então, eu comparo o ID cliente da Ei, tabela professor, de... o raciocínio é igual. Eu poderia dizer que, em vez desse where, poderia usar um join aí, que ia dar o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Vamos rodar aqui. Mas é que quando usa o join, não se usa o where, né, professor? Não, usa um ou outro, Pronto, vamos deixar isso aqui copiado, que é o resultado do where. Então, select clientes, ponto nome, prêmios, ponto descrição, trocas, ponto quantidade. E from, né? Só que agora a gente vai utilizar o where. Então, a gente precisa... Deixa eu só ver aqui de novo. Clientes e trocas. Então, o que é que eu estou vendo? Se cliente se relaciona com troca e prêmio com troca. Então, clientes, InnerJoy, trocas. Aí, on, clientes.id cliente igual a trocas.id cliente. A gente está comparando o ID cliente das duas tabelas, para ver se aquela pessoa fez uma troca. Aí, no lugar da gente usar o end aqui, a gente vai fazer mais um join. InnerJoy com a outra tabela. Qual é a outra tabela? Prêmios. O que é que a gente vai comparar? Prêmios.id prêmios prêmios.id prêmio é igual a trocas.id trocas. ID prêmio. Ah, A gente vai de comparar o ID trocas.id do prêmio. Ah, sim, sim, sim. É o ID prêmio da tabela de trocas. Se isso aqui for igual, aí order by, ele está ordenando pelo quê? Pela data da troca. Trocas.data. Aí prêmios, o nome da tabela é prêmios. Isso que deu. Pronto. Então dá o mesmo resultado. Ó. Larissa Boné 1, Daniel óculos 1, dá o mesmo resultado. Legal. Só que a diferença é que com o ERI, ele gasta mais poder de processamento para fazer isso. Porque no ERI, ele vai fazer aquilo que você entendeu. Ele vai juntar tudo numa tabela grandona, com todos os atributos de todas as tabelas que estão participando da relação,
e vai tentar fazer um filtro. Aí isso demora mais. Nesses nossos exemplos aqui não demora muito porque a tabela é pequena. Deixa eu só ver se dá para mostrar. Não está mostrando. É que assim, esse plano de execução aqui, ele mostra como que o MySQL fez para exibir. Aí tem um modo visual, só que está dando erro. Ele só está mostrando assim. Mas, ó, ele está comparando a chave primária. Mas não vamos falar disso agora, não pode complicar. Agora que a gente começou a entender. Mas o resultado da consulta é o mesmo, usando o where e usando o join. A questão é o desempenho para o banco de dados. Sempre é melhor utilizar o join para isso. Beleza? E naquela situação lá da letra C, professor, que só não estava puxando a bolsa. Então, é porque a gente estava fazendo comparação demais, a gente estava complicando muito para resolver aquela questão. Mas aqui ele exibe. Tá vendo aqui? Ó, Ah, beleza. É porque a gente começou a complicar muito, fazendo muita relação para tentar entender. Mas a gente não precisa nem comparar, a gente conta já dentro da tabela de trocas, o ID cliente da tabela de trocas. Por quê? Ele quer saber os clientes que fizeram trocas. Exibir para cá Professor, os clientes que fizeram trocas. Então a gente conta o ID cliente da tabela de trocas. eu posso utilizar o left joy ou o right joy mais de uma vez? Ou eu uso ele só para fazer uma primeira comparação e depois só o inner joy? Não pode. Pode usar. Depende do que a questão pede. Ah, tá. Não é porque eu tinha visto o senhor usar primeiro o inner joy, o left joy, o right joy, depois eu só usava o inner, né, para juntar elas. É porque ele só quer a informação de uma tabela só, né? Considere todos os prêmios. Agora, eu não sei se ele dissesse considere todos os prêmios e todas as trocas. Eu não sei como é que a gente iria construir essa solução, mas eu acho que pode. O senhor não colocando isso daí na hora da prova, tá bom, professor. De normal já tá difícil, imagina com esse aí. Não ficar assim mesmo. Beleza, então? Bom, eu tô na número 4, então pra mim tá de boa pra tentar fazer a número 4, mas imagina a número 5, né, Luiz? Eu parei na letra C, né, cara? E já vi que a minha letra B tava errada também. Tava quase certa a letra B, né? Mas agora vamos indo. Hein, professor? Pode falar. Com relação à última atividade lá do diagrama, teria como você fazer um exemplo ali primeiro, para a gente ver como faz ali? Para criar o diagrama? Não, o senhor colocou a última atividade no mundo, para a gente ver como que faz lá, da lista telefônica. Deixa eu abrir lá. Pronto. Então, assim, nesse caso aqui, não precisa criar o banco todo. Assim, nesse exemplo, né? Não precisa criar as tabelas, as relações. É só porque eu achei que vocês já tinham visto vocês tinham visto isso lá em projeto de banco. Por quê? Porque dá para a gente pensar na consulta a partir desse diagrama de relacionamento. Então, vamos imaginar aqui, ó, listar os nomes dos assinantes, seguido dos dados do endereço e os telefones correspondentes. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar lá na tabela de assinantes, a gente vai na tabela de assinantes, vai relacionar aqui com o endereço e com o telefone.
Então, assinante, endereço e telefone. São as 3 tabelas aqui que a gente vai precisar fazer essa consulta. Então, implemente a consulta abaixo, considerando o modelo conceitual e utilizando somente a junção somente os comandos inner join, left ou right join. Beleza. Então, listar os nomes dos assinantes. Então, a gente vai fazer select assinantes.nome, seguido dos dados do endereço. Aí vai ser endereço, ponto rua, endereço, ponto bairro. Hein, professor? Então o senhor quer que simula tipo uma consulta no É banco? para fazer uma Através do consulta. diagrama de identidade? Só que não precisa criar o banco. Entendi. É que eu acho que essa turma deles não viu esse diagrama de identidade e relacionamento, porque eu vi isso aí porque eu vi antes da pandemia, né? Porque o professor tinha mais assim, autonomia para explicar no quadro e citar exemplo. Mas A acho gente que Nós não vimos, por não. alto mesmo. Isso aí foi passado mesmo, rapidão. Eu nem lembro disso daí. Acho que eu não vi, não. É em projeto de banco, é o primeiro conteúdo de projeto de banco. Aqui estão os atributos, né? Aí da tabela assinantes, aí a gente vai juntar assinantes com endereço. Aí o que é que vai ser igual entre o assinante e o endereço? Porque nesse caso aqui, quando a gente faz essa relação, eu preciso ter o ID do assinante na tabela de endereços, para eu saber que esse endereço pertence a esse assinante. Então seria inner join, né? Aí seria assinantes ponto ID assinante igual a endereço ponto ID assinante. E se o ID do assinante for igual na tabela de endereço, quer dizer que esse endereço pertence a essa pessoa. Aí agora a gente vai juntar com o telefone. Inner join, tabela telefone. Aí na tabela telefone a gente vai comparar. Assinantes.id assinante igual a telefone.id assinante. Só para construir as consultas. Aí se ele dissesse listar o nome de todos os assinantes, aí no caso a gente ia ver quem está do lado direito ou do lado esquerdo, então que seria um left. Vai para criar as consultas baseado nesse modelo, que não necessariamente precisa ter a criação do banco para a gente criar as consultas. Da mesma forma, poderia ter uma questão só com as tabelas e pedir para vocês criarem as consultas. Mas já que o pessoal não chegou a ver esse diagrama, pode ficar tranquilo, não tem uma questão. Eu não coloco questão que tenha diagrama de relacionamento, não, para não complicar. Beleza, beleza. Mas aí vocês têm que fazer o exercício. Aí aqui, por exemplo, eu acho que assim, sempre vai ter aqui, ó, por exemplo, o ramo de atividade, aí tem sempre uma relação. Então, sempre tem uma chave ligando essas transformações. Porque quando a gente vai transformar do modelo de relacionamento para o modelo relacional, que são as tabelas, a gente olha a cardinalidade aqui, para criar a tabela, para criar a relação. Professor, entidade é a mesma coisa que tabela? Uma entidade vira uma tabela. É a mesma coisa. Uma entidade vira uma tabela, aí um relacionamento aqui, que é esse carinha aqui, pode virar uma tabela, mas aí vai depender da cardinalidade. A cardinalidade é que diz se eu vou criar uma nova tabela, se eu vou juntar esses atributos numa tabela só, que são as regras de transformar o diagrama no modelo relacional. Aí é lá em banco, projeto de banco, que vê isso. Beleza.
Tranquilo? Tranquilo. Pode É ver se isso aí. Então, beleza. Vou encerrar aqui a gravação. Daqui a pouco eu já mando lá no Moodle para você, no WhatsApp. Beleza.